And now the end has nears, and so our face the fire can trim. My friend, I say eclipse, I stake my case, oh the amusement. I lips like the blue, I trebogite, and I way and more, much more than this. I did you my way, and now the end is near, and so our face the fire can trim. Bom dia! Hoje são 6 de dezembro de 2023, quarta-feira, precisamente 10 horas da manhã. Estou novamente aqui no Parque Ecológico, situado em minha cidade aqui no Guará 2, em Brasília, Distrito Federal. O Parque Ecológico, entrada gratuita, você não paga ingresso algum para entrar aqui, de graça, totalmente gratuito. O parque chama-se Parque Ezequias Hering. Então vamos lá, gente. Tenho o prazer aqui de trazer mais 10 explanações aí, 10, feitas por pessoas que todos os dias aí acompanham o meu canal no YouTube, ó. 10 explanações aqui, ó. Que maravilha! As pessoas aí estão escrevendo bastante, que bom. Então escreva e coloque aí sua explanação, seu comentário no vídeo mais recente. Porque quando você coloca aí um vídeo mais antigo, aí eu não tenho ciência, não tenho conhecimento. Então escreva e coloque aí no vídeo mais recente, mais atual. Por exemplo, no vídeo de ontem, dia 5 de dezembro. Vou aqui trazer as explanações de Maria Jane, de Vênus, a pessoa que se apresenta como Vênus, Alexandre Almeida, Henrique Agostinho Silvério, 2 explanações do Henrique Agostinho Silvério. Outra explanação do Alisson. Também do Plauto Leal, novamente aqui o Plauto Leal, mais uma explanação dele. Severino Pedro também, vou aqui trazer o Severino Pedro. A Gláucia da Silva, também, a Gláucia da Silva. Novamente aqui o Edson Martins, o grande Edson Martins. E outra aqui, explanação do Henrique Agostinho Silvério, outra. E aí, finalizando aí, 10 explanações. São vários aqui assuntos, gente, sobre a ineficácia da oração, das rezas, sobre aqui um vizinho ruim, um vizinho nojento, sobre também aqui uma filha adotiva. Então aqui são vários assuntos aqui. E é muito importante você assistir, porque são problemas aí cotidianos, né? Problemas porque muitas pessoas passam. Então vamos lá. Vou trazer aqui, logo de início, a explanação da Maria Jane. Maria Jane. Ela escreve assim, entre aspas: Eustáquio, fale um pouco sobre a chuva. Muitos acreditam que é Deus que está mandando. Adoro seus vídeos. Aqui no sertão de Pernambuco só vive seco. Mas quando cai uma chuvinha que é mal distribuída, aí os fiéis dizem logo, graças a Deus. Muito bem, então a Maria Jane mora no sertão de Pernambuco, uma região sofrida, né? Muito sofrida. Escassez de chuva, pouca chuva ali naquela região. Então é uma região muito seca. E aí pessoas sofrem, animais irracionais morrem por causa da seca aí, por causa da falta de chuva. É um sofrimento sem fim. E aí ela diz que quando chove um pouquinho, aí as pessoas que moram lá dizem assim, graças a Deus. Gente, é isso aí.
O que acontece, sempre digo aqui, não é? O homem religioso ele não consegue raciocinar. Como dizia Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que era judeu e ateu, ele disse que a fé religiosa conduz o homem a um estado semelhante, parecido com o da demência. A pessoa religiosa, ela diz coisas sem fundamentação alguma. Então aqui está um exemplo, ó. Quando lá o sertão pernambucano, onde mora Maria Jane, está muito seco, pessoas sofrem ali com falta de chuva, de água, animais morrem ali, vacas morrem, jumentos morrem, os bichinhos com sede, porque não há água. E aí quando aparece chuva, aí as pessoas lá dizem, graças a Deus. Isso é de uma ignorância sem fim. Deus algum existe, Deus algum tem alguma relação com chuva. E aqui está o exemplo, quando o sertão lá pernambucano está seco, pessoas sofrendo, animais morrendo, a culpa não é de Deus, que não manda chuva. Como também, quando chove, o mérito não é de Deus, porque Deus algum existe, Deus algum tem a ver com seca e com fartura de água. Deus algum tem nada a ver com isso, nada. Não existe nada disso. Mas aí o homem religioso, como ele não raciocina, ele diz, quando é seca matando pessoas e matando animais irracionais, acabando com as plantações, com a agricultura, a seca, e aí quando chove um pouquinho, aí eles dizem, está chovendo, graças a Deus. É de uma ignorância sem fim, gente. E é o que diz ela aqui. Ela diz que eu tenho que falar aqui um pouco de chuva. Então vamos aqui. Eu anotei chuva. Quando a gente fala sobre chuva, aí existem dois problemas, né? Dois. Um é a falta de chuvas, né? Escassez de chuvas. E o outro é o excesso de chuvas. Então, as chuvas não servem, trazem prejuízos para homens, para animais irracionais, para a plantação. Chuvas. Excesso de chuvas, muita chuva, melhor dizendo, muitas chuvas. Excesso traz problemas também, como também a falta de chuvas. Então aí, chuvas, problemas. A falta de chuvas e o excesso de chuvas é o que trazem aí problemas. E falta de chuvas, a gente vê aí queimadas, não é, gente? Com a falta de chuvas, queimadas aí, ó, direto, Mato Grosso, a gente vê isso pela televisão, não é? Quando há queimadas ali, gente, terríveis, em florestas aí, você vê animais irracionais morrendo aí, queimados, coitados, os bichinhos. Muitas plantas aí, árvores centenárias, são destruídas pelo fogo. Então é triste, né, gente? A falta de chuvas, não é? E aí as queimadas secas, né? Com a morte de seres humanos e também de animais irracionais. É uma coisa triste. Como também é triste, né, gente? O excesso de chuvas. E aí, excesso de chuvas, a gente vê aí muitas pessoas morrendo, casas desmoronando, crianças morrendo ali, excesso de chuvas, inundações, não é? A gente vê muito isso aí. E também aí são atingidos seres humanos, né? Também são atingidos aí e animais irracionais, morrendo afogados. Então é isso. Falta de chuvas e excesso de chuvas são problemas. Agora, chuvas contínuas, normais, não. Uma maravilha, não é? Muito bem. Então ela diz aí, fale um pouco sobre a chuva. Vamos aqui. Como ela acreditava em Deus na Bíblia, o povo da Bíblia não entendia a chuva. O povo da Bíblia, claro, não entendia o fenômeno físico, a chuva. Não entendia. O homem da Bíblia, ele pensava que as águas que estavam nos céus, nas nuvens, porque eles viam lá a água caindo, né? Então eles pensavam que aquela água que estava nos céus, nas nuvens, não eram as mesmas águas que estavam aqui na terra, nos rios, nos mares, nos lagos. O homem da Bíblia, ele não entendia de evaporação. Então vou explicar isso aqui. Vou trazer aqui para você ver aqui o que está em Gênesis. Olha o erro aqui. Vamos lá.
vamos a Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, né? Ali é a criação, são dois relatos sobre a criação, que estão em Gênesis, no primeiro capítulo e no segundo. Relatos diferentes e contraditórios. Por quê? Porque ali são criações de escritores hebreus. Então vamos aqui pegar o erro aqui deles, olha. Em Gênesis capítulo 1, versículo 7, está escrito assim, ó. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Então veja, Deus aqui, no relato lendário da Bíblia, Deus aqui criou águas e separou essas águas. Águas que estavam sobre os céus, nas nuvens lá, na verdade sob, né, o céu, mas veja, águas ali debaixo do céu. Firmamento na Bíblia é o céu para eles, o firmamento era o céu. Então veja, para eles as águas que estavam aqui abaixo do firmamento, abaixo dos céus, para eles, os hebreus, na Bíblia, aquelas águas ali em rios, lagos, lagoas e mares, aquelas águas ali não eram as mesmas águas que estavam nas nuvens, e são as mesmas águas, só que eles não entendiam o processo da evaporação. Então veja aqui, vou repetir o que está na Bíblia, diz assim, ó. Fez, pois, Deus o firmamento, ou seja, os céus, e separação entre as águas, olha aí, separando as águas debaixo do firmamento, debaixo dos céus, que são as águas de rios, lagoas, mares, e as águas sobre o firmamento, olha aí, viu? Então águas aqui na Bíblia, águas debaixo dos céus e águas sobre os céus, porque eles pensavam que eram águas diferentes. E não, as águas que estão nos céus, nas nuvens, são as mesmas águas que estão aqui em mares, em rios, lagoas, etc. Como é isso? É simples. As águas que estão aqui nos rios, nas lagoas, nos riachos, nos mares, essas águas aqui, elas recebem, obviamente, aí recebem o calor do sol, não é isso? O calor do sol. Então o sol aquece essas águas que estão aqui nos rios, lagos, lagoas, mares, etc. Então o sol aquece essas águas. E aí elas evaporam com o aquecimento do sol, com o calor do sol. A água em estado líquido, ela se evapora, ela se transforma em vapor, entendeu? Com o calor do sol. Transformando-se em vapor, aí ela entra em contato com o ar. Entrando em contato com o ar, ela sobe. O vapor, são gases. Vapor, sobe, o vapor de águas, sobe. E aí vai para muitas aí alturas, né? Formando as nuvens. E ali, em contato com massa de ar frio, o que acontece? Ela se condensa, as águas se condensam. As águas que estão em estado em vapor, gases, elas se condensam, elas saem do estado gasoso, de gás, de vapor, e passa a entrar no estado líquido. E aí cai em forma de chuva novamente na terra. Então as águas que estão aqui sobre o solo, aqui na terra, as águas de mares, rios, lagoas, são as mesmas águas que estão nos céus e que caem depois. E aí vai o fenômeno. Só que os hebreus na Bíblia, eles não sabiam disso, eles não tinham esse entendimento. Para eles, águas das nuvens lá nos céus, lá acima, são águas diferentes dessas que estão aqui nos rios, lagoas e mares. Entendeu aí, gente? É óbvio, exigir isso, que eles tivessem esse conhecimento, seria um absurdo, não é? Seria um absurdo, pois eles não sabiam disso. Então é isso aí, gente.
o ser humano, o homem religioso, ele não diz coisa por coisa. E aqui está a Maria Jane, dizendo que quando a seca é braba, matando vários animais, seres humanos lá no sertão pernambucano, a seca braba, aí quando chove um pouquinho, aí o pessoal agradece aquela chuva a Deus. Como se Deus mandasse chuva e como se Deus não mandasse chuva, entendeu? É a ignorância aí do povo religioso, lamentavelmente. Certinho aí, gente? Entendido isso aí? Mais uma coisinha aqui. No Ceará, quem mora no Ceará, eu sou cearense, lá em Sobral, saí de Sobral com 19 anos de idade, 19. Eu cansei de ver lá em Sobral uma seca doida, em Sobral, seca, falta de chuva, e aí o pessoal ia lá para a igreja católica, os cristãos católicos, aí saíam com a imagem, entre aspas, de São Pedro, porque São Pedro, na cultura cristã católica, é o responsável pelas comportas de água que estão nos céus. Gente, religião é loucura sem fim. São Pedro algum existe, São Pedro algum tem chave de comportas, de usinas de água lá nos céus. Tudo isso é ilusão da religião e, no caso, ilusão do cristianismo. Então eu lá em Sobral cansei de ver, eu ateu, sempre ateu, cansei de ver lá pessoas em procissão, levando a imagem de São Pedro, o responsável pelas águas das chuvas, veja a loucura católica. E as pessoas orando para São Pedro para que chovesse. E não chovia, porque São Pedro algum existe, São Pedro algum entende de chuva. É isso aí, gente. Parabéns aí a Maria Jane pela belíssima explanação. Então vamos aí escrever, gente, vamos escrever. É muito bom. Vejamos agora aqui mais uma explanação de uma jovem aqui que se apresenta como Vênus. Ela diz assim, veja: uma amiga me contou sobre a agonia do irmão dela no hospital nos últimos momentos de vida dele. Ele pulava na cama feito um frango. Uma outra parente dela relatou o mesmo sobre seu esposo, que partiu dessa vida. Eu disse a elas que eu não iria passar por isso. E elas disseram que temos que morrer de forma natural, que é a vontade de Deus. Senão, eu iria para o inferno. Então veja aqui, gente. A Vênus aí, a jovem Vênus, trazendo aqui mais uma ignorância religiosa, uma ignorância do cristianismo. E aqui envolvendo eutanásia e suicídio assistido. Já falei aqui sobre isso, né? Sempre isso aqui vem à tona. Ela diz aqui que uma amiga dela contou para ela que o irmão dessa amiga estava no hospital nos últimos momentos de vida, sofrendo muito. Ela não diz qual foi a doença dele. Diz que ele sofria muito, sentia muitas dores lá no hospital. Diz aqui que ele pulava na cama feito um frango, de tanta dor. E aí, outra parente também relatou a Vênus que o esposo dela também partiu dessa vida sofrendo muito. E a Vênus aqui está dizendo assim, ó. Ela dizendo assim, ó. Eu disse a elas que eu não iria passar por isso, ó. E elas disseram que temos de morrer de forma natural. Veja a ignorância aqui. Temos de morrer de forma natural, porque se você abreviar a sua vida por eutanásia e por suicídio assistido, a cristã aqui disse que a pessoa vai para o inferno, direto para o inferno. O cristianismo, gente, é uma loucura sem fim. É o que eu digo sempre aqui. O cristianismo propaga loucuras. O inferno, a existência do inferno é a maior propaganda do cristianismo. O cristianismo propaga o terror. Ele quer conquistar as pessoas pelo medo e não pelo raciocínio e não pela inteligência. O cristianismo propaga Jesus lá nos 4 evangelhos. Jesus diz sempre: quem crer em mim e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer em mim, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. Então isso aqui é cristianismo. Isso aqui é uma loucura sem fim.
Veja aqui, ó, morte natural. Não, Deus quer que a pessoa tenha uma morte natural. Que loucura! Ninguém nasceu na terra para sofrer. Ninguém nasceu na terra para ficar em estado vegetativo. Quando a pessoa está em estado vegetativo e essa pessoa não aguenta mais a vida, ela tem todo o direito de eliminar sua vida. Por quê? Porque a vida pertence a ela. A vida é dela. A vida é minha. Minha vida já diz, ó, olha o pronome possessivo, minha. Minha vida é vida minha e de ninguém mais. Você entendeu? Então eu sou a favor da eutanásia e do suicídio assistido. Eu sou contra o sofrimento humano. Nenhum ser humano merece sofrer em vida ou no final da vida. Nenhum ser humano merece ficar em estado vegetativo, numa tristeza imensa e dando trabalho a outras pessoas. Não. Quando a vida de uma pessoa está ali no estado vegetativo, essa pessoa tem o direito, devia ter o direito de pedir alguém para eliminar sua vida, porque a vida não interessa mais a essa pessoa. É sofrimento 100%, alegria nenhuma. Então é isso, eutanásia e suicídio assistido são coisas racionais. Nenhum ser humano merece sofrer. Nenhum ser humano merece sofrer. Esse negócio de Deus quer que você morra de morte natural, que morte natural? Uma criança, veja, uma criança que morre no útero da mãe, isso é morte natural? Veja, não houve aborto ali. A criança foi um aborto involuntário. A criança morreu. Ninguém contribuiu para o fim dessa criança. No útero da mãe, morreu ali a criança. Ainda nem saiu do útero, morreu lá. Isso é morte natural, cara? Um cidadão que vai ali e é assassinado barbaramente aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, um cidadão ali assassinado, isso é morte natural? Morreu, coitado. Uma pessoa que morre, uma criança que morre afogada em um rio, a gente vê por aí, em piscinas, isso é morte natural? Não é, e é morte. Então, o ser humano não nasceu para sofrer. O ser humano não nasceu para ficar em estado vegetativo. Se ficar, devia ter direito aí a eliminar sua vida. Parabéns aqui a Vênus. Parabéns aqui a Vênus. Pois ela disse que não concorda em prolongar a vida de uma pessoa que está sofrendo muito. Não há razão para isso, desde que a pessoa decida pelo fim de sua vida. Parabéns aí a Vênus. É isso aí, gente. É isso aí. Vamos lá. Henrique Agostinho Silvério. Vamos lá. O Henrique Agostinho Silvério mora em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Ele trabalha com desenhos, é formado em desenhos, professor de desenhos. Então ele escreve assim, ele escreve sobre o inconformismo dele com cristãos que ficam aí de casa em casa, batendo ali nas portas. Cristãos tirando o sossego de pessoas. Então ele faz uma crítica sobre isso. Vamos lá. Ele escreve assim, entre aspas: o inconformismo de cristãos é tão grande que eles não se atêm em ficar em suas igrejas. Estão sempre invadindo e desrespeitando o espaço alheio. Por exemplo, você não vê ateus indo às casas das pessoas para obrigá-las a serem ateias. Com religiosos, isto é algo comum. Invadem o espaço dos outros, tentam fazer trocá-los de religião para sustentar os líderes de sua igreja e, o pior que isto, invadem até canais alheios, querendo obrigar outros a aceitar a idiotice das pseudo-verdades deles. Eles são, acima de tudo, pessoas que não cumprem o que dizem, principalmente
no dever, direito e aceitação dos diferentes deles. São canalhamente desrespeitosos. Então, o Henrique Agostinho Silvério, uma pessoa culta, professor de desenho culto, inteligente, estudioso, adora ler, ele escreve muito bem. E aqui ele mostra, né, que ele não se conforma com a atitude aí de cristãos. Cristãos aí que importunam pessoas aí em seus lares. Isso é muito comum, gente. Isso é muito comum e é nojento. Cristãos aí propagando sua fé, levando sua fé nas ruas aí, nas avenidas, batendo a porta de casas aí, principalmente no domingo de manhã. As testemunhas de Jeová são muito aí presentes nesse aí inconformismo do Henrique Agostinho Silvério. Testemunhas de Jeová, principalmente nos domingos. Então a gente vê por aí cristãos nas ruas gritando aí o evangelho, passagens dos evangelhos, e isso incomoda as pessoas. Isso incomoda as pessoas. As pessoas às vezes não querem saber disso, mas aí os cristãos vão às residências, batem palmas ali, acordam moradores, e isso aí irrita as pessoas. Isso é triste. E quem faz isso? Apenas os cristãos. Por incrível que pareça. Às vezes alguém diz assim, mas só fala sobre cristãos. São apenas os cristãos que nas ruas, nas avenidas, nos comércios e nas residências aparecem ali importunando pessoas. São apenas os cristãos. Jamais um ateu vai à casa de alguém, bate palmas ali para dar aulas ali sobre razão, raciocínio. Jamais um ateu faz isso. Um ateu jamais vai à casa de alguém para propagar o ateísmo. Um fiel de Umbanda, nunca vi um fiel de Umbanda ir à casa de alguém bater palmas para pregar sua religião. Nunca vi um fiel de Candomblé bater também às portas de alguém para pregar sua religião. Nunca vi, mas os cristãos fazem isso. Os cristãos fazem isso. E isso, diz aqui o Henrique Agostinho, isso aí é um negócio nojento. É um negócio nojento. Principalmente bater palmas diante da casa de alguém, incomodar uma pessoa para propagar sua fé religiosa. Isso realmente aí, diz o Henrique Agostinho, é um negócio nojento. E é muito comum aí, né, testemunhas de Jeová. Eu já coloquei aqui em meu vídeo visitas aí de testemunhas de Jeová, a casa aí do ateu, o grande Aparecido Bebedouro, que já faleceu, grande Aparecido, e também o Cláudio Antônio, que mora em Pará de Minas, em Minas Gerais. Também ateu, já recebeu ali 2 testemunhas de Jeová no domingo. Domingo é dia de descanso para muitas pessoas. Elas querem dormir um pouco mais. Quando é 7 da manhã, 8 horas, vem as testemunhas de Jeová batendo palmas ali, tirando o sossego das pessoas. Isso é triste, gente. E é o que traz aqui o Henrique Agostinho Silvério. Veja aí. Muito bem, vou trazer agora a manifestação de o Alisson Gucci. O Alisson Gucci. Ele escreve assim: você é um indivíduo muito educado. Ele está se referindo a mim. Obrigado aí, meu amigo. Obrigado. O Alisson. Ele diz assim: você é um indivíduo muito educado. Um digníssimo ateu. Ele diz aí em relação a mim. Obrigado, meu amigo. Obrigado. E ele continua: que bom que a cada dia mais ateus saem do armário. Antes das redes sociais, os ateus tinham medo e receio de possíveis reações mais violentas, simbólicas ou físicas. Religião é um atraso.
Por isso nosso país é dominado por bandidos da fé. Eles estão em todos os lugares, na política, com uma famigerada e desprezível bancada evangélica, na vida social, cultural e moral. Um bando de chatos hipócritas e que vivem de mentiras, as mais ignóbeis e imundas, diz aí o Alisson Gucci. Muito bem, o Alisson. Aqui no início ele diz assim, ó: você é um indivíduo muito educado, um digníssimo ateu. E aí ele continua, ó: que bom que a cada dia mais ateus saem do armário. Então, só uma explicação aqui. Ele escreve, que bom que a cada dia mais ateus saem do armário. Muito bem, o Alisson, obrigado aí por sua contribuição e escreva sempre. Só quero dizer uma coisa aqui, o Alisson. Eu não sou um ateu, eu entendi aqui o que você está escrevendo. Eu não sou um ateu que saiu do armário, não. Eu nunca estive no armário, nunca. Eu sou ateu, meu amigo Alisson. Sou ateu desde o útero de minha mãezinha, lá em Sobral, no Ceará. Nasci numa família católica, mas sempre fui ateu, sempre fui ateu. Então eu sou um ateu que não saiu do armário. Por quê? Porque eu não entrei. Para você sair de um armário, você tem que entrar nele. Eu não entrei, no sentido figurado, que é certo? Nunca. Sempre em Sobral propaguei meu ateísmo, sempre na escola, para onde eu ia, eu propagava meu ateísmo. Nunca entrei no armário, nunca. Muito obrigado aí, o Alisson, por sua contribuição. E escreva sempre, macho, escreva sempre. Vejamos agora, gente, mais uma explanação do brilhante Plauto Leal. Plauto Leal mora em Crato, perto de Juazeiro do Norte. Ele foi cristão católico fervoroso, mora com a mãezinha dele, a mãe dele é católica fervorosa. E ele hoje, se denomina um ateu hoje, o Plauto Leal. Então ele foi cristão fervoroso, acreditava na Bíblia, acreditava no Deus hebreu, acreditava em Jesus. E aí ele passou por várias situações. Já li aqui várias explanações dele, várias. Certa vez ele estava lá em Crato, que é pertinho de Juazeiro, aí ele estava muito doente, ele. E ali, com a dificuldade para ir a um hospital, porque Crato era até difícil na época, o hospital lá, então Juazeiro tem mais recursos. E aí, para ir até Juazeiro, ele teve que pegar uma mototáxi para ir até Juazeiro, uma motocicleta, né? O cara, aquelas que existem também no Ceará, né? O motoqueiro ali leva um cliente atrás, né? Mototáxi. Aí ele teve que pegar um motociclista. E ali ele teve que pagar. Só que antes, ele, o grande Plauto Leal, quando era cristão fervoroso, ele acreditava, né, nas palavras atribuídas a Jesus, principalmente aquela que está em Mateus capítulo 21, versículo 22. Jesus dizendo assim: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Ou seja, tudo aquilo que uma pessoa pedir a Jesus, pedir com fé, a pessoa receberá a coisa que está sendo pedida. E aí ele pediu, né? Ele não pediu um carro, ele não pediu um notebook, não. Ele pediu apenas aí a cura da doença dele, porque ele, com poucos recursos na época, para se deslocar de casa até a um hospital lá em Juazeiro, pegando um mototáxi, isso aí é despesa, não é? Então ele pediu muito a Jesus, confiou nisso, né? Só que Jesus não atendeu ao pedido dele. Por quê? Porque a oração não serve para nada, não serve para nada. Ele procurou o hospital. E ele fez aí o que milhões de cristãos fazem. Oram e não obtêm resposta. E aí correm para os hospitais. E depois, pior, ainda dizem que foi Deus que os curou. Por quê, gente? Porque o homem religioso não consegue raciocinar. Se uma pessoa religiosa
Por exemplo, pede, Senhor Deus, estou com uma dor no estômago, uma dor terrível. Por favor, Senhor Deus, acabe com essa dor. Eu sou pobre, eu não tenho condições de me deslocar até um hospital público. Eu não tenho dinheiro, eu não consigo ir a pé. Tire essa dor de mim, meu Deus. Tire, Jesus. E Jesus e Deus não tiram a dor. A pessoa vai para o hospital com dor. Aí lá no hospital a pessoa se trata, toma medicamentos, se cura. E ainda diz que foi Deus e Jesus que curou. É inacreditável, gente, o que a crença religiosa faz com o ser humano. É inacreditável. E aqui ele diz, aqui, então vamos lá. Vou ler aqui agora o que ele diz. Plauto Leal. Ele escreve assim: pagar promessas. Quanta loucura. Olha aí. E o pior é que, volta e meia, acontecem acidentes envolvendo romeiros. Aqui na cidade vizinha onde eu moro, na cidade de Juazeiro do Norte, viu aí? Capital da fé, Padre Cícero, né? Como é chamada, muitos romeiros que vêm pagar promessas já morreram em acidentes. Ainda hoje, os mais pobres ainda são transportados nos antigos pau de arara. De vez em quando é um acidente de ônibus ou caminhão envolvendo romeiros e nada de proteção divina. Mais um exemplo aí. Ele está dando aqui, gente, mais um exemplo de que oração não serve para nada. Proteção de Deus, de Jesus, de santos e santas não tem efeito algum. E aqui está, ele está dando um exemplo. E ele mora em Crato, perto de Juazeiro do Norte. O Padre Cícero, na verdade, nasceu em Crato, mas a fama dele foi em Juazeiro do Norte, o Padre Cícero. Lá em Juazeiro do Norte, as romarias são grandes. A imagem do Padre Cícero lá é imensa, a imagem dele, em Juazeiro do Norte. Só não fui a Juazeiro do Norte porque é muito longe de Sobral, muito longe, quase 800 quilômetros, aí não dá. E ver aquele espetáculo ali em Juazeiro do Norte, eu não fico feliz com isso. Aqueles cristãos ali, coitados, lá em Juazeiro, à procura de Padre Cícero, para nada. Então esse espetáculo não me faz bem. Então isso nunca me levou a conhecer Juazeiro do Norte. É um espetáculo deprimente para mim, deprimente. Seres humanos ali agindo como se fossem seres irracionais. Então ele diz aqui, que lá em Juazeiro do Norte é a capital da fé, e é verdade. Juazeiro do Norte, grave aí, é a cidade mais religiosa do Ceará. Juazeiro do Norte é a cidade mais religiosa do Ceará por causa do Padre Cícero, Padre Cícero, Romão Batista. Então ali são muitos romeiros ali, muitos romeiros. E ele vê isso lá. Paus de arara, caminhões paus de arara, gente, um caminhão velho, pneu careca, os pneus carecas, umas madeiras para as pessoas se sentarem na carroceria. É uma pobreza sem fim. E pessoas pobres vão nesses caminhões. Esses caminhões capotam e essas pessoas morrem. Veja, pessoas morrendo porque estão indo para Juazeiro do Norte em busca do Padre Cícero. Olha aí, por causa da religião, estão indo lá e morrem. Você vê aí em Aparecida do Norte, lá em São Paulo, Aparecida, a Basílica, né? Muita gente aí também, romeiros, se deslocam para lá. Muita gente a pé nas estradas, sendo atropeladas por carros. Não estão indo para um cabaré. Essas pessoas não estão indo para um motel, por exemplo, o motel Recanto da Chibata, lá em Fortaleza. Não. Essas pessoas estão indo para prestar um culto a Nossa Senhora, lá em Aparecida. Só que essas pessoas morrem atropeladas. E cadê a Nossa Senhora Aparecida para proteger essas pessoas que estão indo adorá-la? O ser humano, o homem religioso, não consegue raciocinar. Nada disso existe. Não existe Nossa Senhora, não existe Deus algum, Jesus, não existe proteção divina. Os fatos mostram isso aí. Há poucos dias aí, o
o Henrique Agostinho Silvério, trouxe aqui novamente um caso que eu vi, um cidadão, um senhor de idade, fiel de Nossa Senhora, ia lá para Aparecida do Norte. Ele parou em um posto de gasolina, um senhor idoso, muito pobre, coitado. Parou no posto de gasolina, ele não tinha R$1 no bolso para pagar uma dormida, porque esses postos aí oferecem dormidas, né? E barato lá, para você dormir no posto, R$15, 20, com direito a banho só. Ele não tinha nem isso para dormir dinheiro. E aí, como muito pobre, ele, devoto de Nossa Senhora, indo para Juazeiro e não para o motel Recanto da Chibata, em Fortaleza, indo para a Basílica, e ele ficou debaixo de um pneu lá, de um caminhão, na madrugada. Aí o caminhoneiro, na madrugada, sai, liga o caminhão, dá ré. É óbvio que o caminhoneiro não viu uma pessoa lá atrás, carroceria grande. Aí ele deu ré, o caminhoneiro. Quando ele deu ré, ele esmagou o romeiro. Por que Nossa Senhora não protegeu esse homem? Viu aí, gente? Porque não existe proteção alguma. O homem se lascou todinho por causa da crença dele católica. E aí ele diz aqui, né? De vez em quando é um acidente de ônibus envolvendo romeiros, ó, e nada de proteção divina. Gente, são os fatos comprovando que fé religiosa é nada, é apenas ilusão, é apenas fantasia, entendeu? Parabéns aí, mais uma vez, ao grande Plauto Leal. Vamos lá. Severino Pedro. Severino Pedro, ele mora hoje em Olinda, mas ele é do Recife. Então vamos lá, ele escreve assim: amigo Eustáquio, conheci seu canal hoje. Eu já me identifico com canais de ateus e agnósticos. Sou do Recife, mas moro em Olinda. No próximo mês, haverá aqui no Recife, mais precisamente no Morro da Conceição, uma festa católica dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Pense numa loucura. Vem gente de todos os lugares. Aí veja o absurdo das pessoas. Elas sobem o morro andando, sobem o morro de joelhos, sobem um morro com cruz nas costas. Com cruz nas costas. Tudo isto acreditando em uma suposta cura, acreditando que foi a santa que os curou. Chega a ser humilhante ver aquele povo subindo a ladeira naquelas condições. Obrigado aí, obrigado Severino Pedro. Severino Pedro já viu isso aqui, esse espetáculo de fé cristã católica horrível. Ele já viu isso aí na terra dele lá, muito sofrimento. Fiéis católicos aí para pagarem promessas, entre aspas, né? Pensando que Deus, Jesus ou a santa curou alguém. A santa aí, Nossa Senhora da Conceição. Essas pessoas aí foram curadas pela ciência, pela medicina. No entanto, vão lá para agradecerem aí a cura pela Nossa Senhora da Conceição. Gente, isso é triste, gente. Isso é triste. Normalmente pessoas humildes, pessoas pobres, vão ali, ó, um morro, diz ele aí que é um morro imenso. E ali pessoas idosas, crianças, passando por isso, gente. Andando ali, subindo um morro com dificuldade. Outros subindo um morro, veja, com os joelhos, cara. Quando chega lá, os joelhos já estão arrebentados. Isso é triste, você submeter uma pessoa a isso, cara. Esses líderes cristãos católicos submeterem essas pessoas a uma situação tão deprimente. Isso é triste, isso é muita maldade. Isso é maldade, isso é maldade. Você não dizer a uma pessoa dessa que ela não pode fazer isso, sofrer, surrar o próprio corpo, sofrer, pensando que um santo, um Deus, uma santa, adora
sacrifícios, adora dores, adora ver a pessoa sofrendo, que deuses são aí, né, sádicos, que adoram ver um fiel sofrendo, subindo um morro de joelhos. Qual é a entidade espiritual que fica feliz com isso? Você entendeu? É triste isso aqui, ó. Pessoas subindo o morro com cruz nas costas. Imagine o sofrimento, pagando promessas. É uma ignorância sem fim. Além disso, a igreja ainda faturando dinheiro dessas pessoas humildes. Isso é triste, gente. Pois é a religião que faz isso. A ciência não faz isso. Um cientista, olhando uma pessoa subindo um morro de joelhos, ele vai dizer: minha senhora, não faça isso, minha senhora. A senhora vai estragar seu joelho. A senhora vem aqui pagar uma promessa para alguém que foi curado pela medicina. A senhora a senhora vai adoecer também do joelho, minha senhora. Não faça isso. Uma pessoa levanta a cruz nas costas, subindo o morro com a cruz nas costas. Gente, a religião, o mal que ela causa, não é brincadeira, gente. Isso é revoltante. Isso é revoltante. Colocar na cabeça de uma pessoa que uma entidade espiritual existe e adora ver sofrimento, ver uma pessoa velhinha, coitada, caminhando ao lado de uma rodovia para ir à Aparecida do Norte, ver pessoas idosas, crianças aí, de joelhos, subindo morros, subindo escadas de cimento com joelhos, os joelhos sangrando, e a pessoa lá como se estivesse pagando uma promessa. É muita maldade que as religiões, e aí o cristianismo, principalmente o cristianismo, faz aí para as pessoas, gente. Isso é triste. Ele diz aqui, ó, chega a ser humilhante ver aquele povo, coitado, subindo a ladeira naquelas condições. E é. Eu nunca vi isso aqui. Se eu visse, eu ia pagar o maior esporro lá para os padres na igreja. Ia pagar, sim. Como é que vocês permitem que uma senhora dessa caia nessa loucura? Caramba! Entendeu? Parabéns aí ao Severino Pedro. É isso aí, Severino. Vejamos agora a explanação da jovem Gláucia da Silva. Gláucia. Veja aqui o relato dela. Ela escreve assim. Maravilha aqui, viu, gente? Maravilha. Maravilha. A Gláucia Silva escreve assim. Vamos lá. Boa noite, professor. Tenho visto como somos criados dentro de alienação tão grande. Primeiro foi quando fui adotada por uma família no Paraguai, mas nunca me contou a verdade sobre minha família verdadeira. Fui criada numa igreja católica, mas sempre fui rebelde, porque meu pai adotivo bebia e batia na esposa dele, que era minha mãe adotiva. Viu aí, gente? Uma criança adotiva assistindo à violência do pai adotivo contra a mãe, contra a esposa. Isso é triste, né, gente? E continua a Gláucia. Era terrível. Nesse tempo, morava no Paraguai. Ele quebrava tudo dentro de casa. Traiu muito ela, o pai adotivo dela. Aí, aos 20 anos, fui expulsa de casa porque estava namorando um homem separado. Aí, com 15 dias, tive que ir morar com ele. Aí, casei e me batizei na igreja Congregação Cristã. Foram os anos mais terríveis da minha vida, viu aí? Fui alienada por 18 anos. Fui casada por 22 anos. Fui traída por todo esse tempo. Sofri muito. Consegui me separar. Fui passada para trás. Hoje sou uma pessoa livre. Mas ainda não tinha esse raciocínio que é libertador. Muito bem.
Veja aqui a situação da Gláucia da Silva. Os problemas pelos quais ela passou. Em primeiro lugar, ela foi adotada por um casal católico, cristãos católicos. Um casal terrível. O marido escondia, em primeiro lugar, o marido e a esposa esconderam dela, da Gláucia, a família verdadeira dela, que é bom contar sempre. Quando você adota uma criança, é bom dizer a verdade, porque um dia, se ela descobrir, ela vai se sentir traída, enganada. Então é bom revelar. Adotou uma criança, quando ela crescer, diga a verdade, que ela foi adotada. Porque se ela descobrir por si mesma, aí o problema. Então aqui ela foi adotada e não sabia, depois descobriu. E aí ela ficou, olha aí, ó, ela ficou aí, né, muito triste por isso. Muito bem, então veja, o casal aqui, católico, cristão, o marido traía a mulher, batia na mulher, o miserável, espancava a esposa, e ela via tudo isso, a Gláucia. Viu aí, gente, coisa triste? E ela via tudo isso. E ela ficava muito triste, porque não podia fazer nada. E aí ela diz, ó, que era terrível isso aí. Além de bater na mulher, além de traí-la com várias amantes, ele quebrava tudo dentro de casa, o miserável aí. Quebrava tudo dentro de casa. Violência sem fim. Que absurdo. E aí o que aconteceu? Ela conheceu um rapaz separado e começou a namorar o rapaz. E esse rapaz era da igreja Congregação Cristã no Brasil. Igreja Congregação Cristã no Brasil. Também esse rapaz também era cristão fervoroso. E se mostrou depois uma péssima pessoa também, um péssimo cristão. E aí ela olhou para o rapaz, gostou dele, e aí saiu de casa, foi viver com o cara. Por quê? Porque o pai adotivo a expulsou, porque ela estava namorando um homem separado. Imagine, um pai adotivo desse, um pilantra desse, que não tem moral algum, não tem moral algum. Então um cara desse expulsou aí a filha adotiva porque ela estava namorando um homem separado. Ora, ela estava namorando um homem separado. E ele, o problema é com ele. Ele, alcoólatra, violento, batia na esposa, veja aí, e ainda mais traía a esposa e quebrava tudo dentro de casa. Um homem desse tem moral para poder aqui expulsar de casa uma filha adotiva que namora um homem separado e não casado? Tem moral um pai desse? Alcoólatra, violento com a esposa, que quebrando tudo dentro de casa e ainda mais traindo a esposa, tem moral para alguma coisa um homem desse? Tem moral para impedir o namoro da filha adotiva com um homem separado? Nenhum moral. Então veja, aí ela saiu, foi viver com esse homem, né, da igreja lá, da igreja Congregação Cristã no Brasil. E aí ela diz que ficou casada há 22 anos com ele, com esse cristão fervoroso. 22 anos de sofrimento para ela. Ele também a atraía, viu aí? O cristão também a atraía. Então ela sofreu tudo isso, gente. E foi alienada por 18 anos, acreditando aí na Bíblia, acreditando em Deus, em Jesus, no cristianismo. Ela foi alienada. E hoje ela está livre disso. Dessa crença que a magoou muito. Ela está livre de religião. Ela está raciocinando hoje. E ela diz aqui, ó, que hoje sou uma pessoa livre. Mas ainda não tinha na época esse raciocínio que era de criticar a religião, né? Então hoje aí ela está feliz da vida. Então é isso, veja o sofrimento dessa menina, não é? Veja o sofrimento, como é triste. Obrigado aí, Gláucia da Silva, por sua brilhante explanação. E escreva sempre, porque aqui você tem espaço. Vejamos agora a explanação aqui, a explanação feita pelo Edson Martins. O Edson Martins mora em Rio Grande da Serra, São Paulo. Edson Martins. Então ele escreve assim, ó, em relação ao meu vídeo de ontem. Ele escreve assim: muito bom, Eustáquio.
Você já viu uma Ferrari, uma Lamborghini, um Porsche ou um Mustang escrito nos vidros: foi Deus que me deu? Nunca verá. Deus só dá Chevette velho, Fusca velho e Kombi caindo os pedaços. Então veja aqui essa manifestação do Edson Martins. O que ele diz aqui é uma verdade absoluta. E é uma verdade absoluta. É porque eu falei aqui no vídeo anterior, eu falei aqui no vídeo de ontem, caiu um negócio aqui. Eu falei no vídeo de ontem, né? Falei no vídeo de ontem sobre aí aquela frase que o pessoal usa muito aqui em carros, não é? Um presente de Deus, foi Jesus que me deu no carro, o que é uma tremenda maluquice, uma tremenda loucura. Expliquei no vídeo de ontem. E aí agora vem aqui o Edson Martins dizendo, ó, Eustáquio, você já viu essa frase, um presente de Deus, foi Deus que me deu, uma propriedade de Jesus? Você já viu em um carro de luxo caro, em uma Ferrari, em uma Lamborghini? Você já viu uma frase dessa em um Porsche, em um Mustang? Ele diz, ó, não, Eustáquio, você nunca verá. E ele tem razão. Aqui em Brasília eu vejo muitos carros aqui, caros, né? Carros elétricos, 500 mil, 1 milhão. Eu vejo muitos carros aqui, Porsche. Então, esses carros muito caros, eu nunca vi uma frase, presente de Deus. Foi Jesus que me deu. Foi Deus que me deu. Propriedade de Jesus. A gente não vê isso em carros de luxo, de pessoas milionárias. Não vê. A gente vê isso aí em carros de pessoas com poder aquisitivo menor. A gente vê isso aí, como ele diz, ó, em Chevette velho. A gente vê isso aí em Fusquinha, em Kombi caindo os pedaços. Eu vi aqui no dia, num Fiat 147, um Fiatzinho. Carro bem baratinho, né, o Fiat. Nem se fabrica mais, né? Mas eu vi aqui em Brasília, ó, um Fiat 147, escrito lá, ó, propriedade de Jesus. Então em carros humildes assim, você vê isso aí, essas frases, mas não vê em carros de luxo. Por quê, gente? Porque geralmente recorre-se à religião. Uma pessoa que recorre à religião, regra geral, são pessoas carentes, que estão desempregadas, passando por problemas financeiros, pessoas que estão passando fome, certas dificuldades. Essas pessoas é que caem facilmente nas igrejas. Você não vê em bairros muito ricos, aqui em Brasília, Lago Sul, Lago Norte, você não vê igrejas ali. Mas em bairros pobres, as igrejas lá são muitas. Porque a pobreza leva a pessoa a procurar ajuda. E mesmo que seja uma ajuda fantasiosa, a pessoa fica feliz em dar a uma igreja, mesmo que não resolva seu problema. Mas é isso que ele tem razão aqui. Em Ferrari, você não vê um presente de Deus, um dizer na Ferrari, no Porsche, não vê. Só em carros realmente. Você não vê isso numa Ford Ranger, não vê. Não vê numa Hilux, presente de Deus, você não vê. Agora passa um Fiat ali, um Fusquinha enferrujado, aí está lá, um presente de Deus. Tem razão aí o Edson Martins. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Bom, chegamos agora aqui, ó, a 10ª explanação, ó. Henrique Agostinho Silvério, ó. 10ª explanação. Então vamos lá, gente. O Henrique Agostinho Silvério mora em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Ele sempre foi ateu, igualmente a mim. Nunca entrou em religião alguma. Ateu desde o útero da mãezinha dele. Muito bem. Aqui, gente, ó, ele narra um fato aqui envolvendo um vizinho evangélico, uma pessoa horrível. Na época, a família do Henrique morava em São Paulo, capital, e aí estava se mudando para São Bernardo do Campo. Família pobre, pessoas negras, família pobre, em São Paulo. E aí ele tinha lá em São Paulo um vizinho evangélico, horrível o vizinho. E você vai conhecer aqui um pouco sobre isso.
Então vamos lá. Ele escreve assim: dízimo como um investimento? Ele perguntando: dízimo como um investimento? Paguei uma promessa. Boa noite, professor Eustáquio. Um evangélico me olhou muito feio. Como já contei, eu morava em São Paulo, no pobre bairro de Vila Canaã, que fica próximo à Vila Santa Catarina, quando meu pai faleceu de AVC, acidente vascular cerebral. O pai dele faleceu. Ele continua: pouco antes de falecer, meu pai me fez prometer em comprar uma casinha boa para minha mãe morar. E foi o que aconteceu. Eu, minha irmã e meu cunhado Paulo nos cotizamos e compramos este sobrado aqui em São Bernardo do Campo, onde ele mora hoje. Assim, pouco antes de sair da Vila Canaã, um vizinho evangélico chato, muito chato mesmo. Não era chato por ser evangélico. Era chato porque vivia querendo se intrometer na vida de todo mundo. Ele já tinha um rusga comigo quando eu zombei dele. Dele propriamente, não. Mas quando ele me disse que Jesus estava voltando. E eu perguntei se ele era marceneiro para fazer um banquinho para esperar Jesus. Isto porque ele reclamava das árvores em nossa casa, reclamava do vizinho que lavava o carro na calçada, enfim, reclamava da vida de todo mundo, querendo ser a palmatória por ser cristão. Enfim, melhor dizendo, antes de nos mudarmos, este vizinho quis saber se era verdade que estávamos de mudança. Confirmei. Então, ele me disse que orava a Deus, entre aspas, para sair da casa onde morava e deixar de pagar aluguel, pois aluguel era um dinheiro que não voltava. Ou seja, não dava retorno algum. Eu respondi que se ele deixasse de pagar o dízimo e de dar ofertas na igreja, ele certamente poderia comprar sua casa também. Me olhou feio, muito feio mesmo. Assim, eu continuei falando: olha, meu amigo, o dinheiro do jogo, muitos dizem que é um dinheiro que vai e não volta, mas creio ser meia verdade. Pois o frete que estou pagando daqui à cidade de São Bernardo veio de um prêmio, de uma quina na Mega Sena. O dinheiro gasto com aluguel, entre aspas, gasto, retorna colocando um teto, bem ou mal, sobre sua cabeça e serve de abrigo e proteção para você e sua família. E você ainda pode receber os amigos de sua igreja nela. E o dinheiro pago em dízimos e ofertas te dá retorno de quê, cara? E o dinheiro pago em dízimos e ofertas te dá retorno de quê? De nada. De nada. Você não consegue comprar uma Maria Mole para seus filhos com o dinheiro que você deu para o pastor de sua igreja. E o pastor também não vai pagar nem um pé de moleque para as crianças. Me respondeu que aquele dinheiro era para Deus, entre aspas, e eu retruquei: para que Deus precisa de míseros reais se Ele é o dono do ouro e da prata? Virou-me as costas e saiu. Daquele dia em diante, nunca mais me perturbou com bobagens. Ainda mais porque eu e minha mãe fomos embora. E eu cumpri a promessa ao meu pai.
Minha mãe viveu por 15 anos em uma casa. Muito obrigado. Belíssima aí a manifestação do Henrique Agostinho Silvério. Ele conta aí um pouquinho da história dele, não é? Hoje ele mora em São Bernardo do Campo, mas aqui ele morava na capital São Paulo, de aluguel. Uma vida muito difícil. E ele tinha um vizinho evangélico nojento. Reclamava de tudo. Reclamava de barulho, reclamava do outro vizinho lavando o carro dele e a água escorrendo. Reclamava de tudo o evangélico. E era nojento mesmo. Aí o Henrique Agostinho não aguentou, né? Não aguentou. E começou a dizer coisas aí em relação à crença do evangélico. Para o evangélico se tocar. Cair na realidade, não é? E aí ele diz aí o que ele diz? Ele diz aí que ele já estava cheio do vizinho dele. Já estava cheio. O vizinho reclamando de tudo. Barulho. Do outro vizinho lavando o carro na calçada. Reclamando de tudo. Aí ele já cheio desse vizinho, aí quando foi um dia o vizinho lá, evangélico, disse ao Henrique Agostinho que Jesus estava voltando. Veja que loucura do cristianismo, né? Esse negócio de dizer que Jesus está voltando. Jesus lá nos 4 evangelhos é para aquele tempo, para Israel daquele tempo. Hoje Israel é um país forte, não precisa de Messias algum. Isso era para aquele tempo. Jesus jamais voltará. Só que líderes religiosos, pastores evangélicos enganam os fiéis, dizendo que Jesus está voltando. Daqui a 2000 anos, aqui em Brasília, o pessoal vai continuar dizendo aí, os cristãos, que Jesus está voltando. Daqui a 2000 anos, bote aí. E por aí vai. Muito bem. E aí, o Henrique já estava saturado aí com o evangélico, enchendo o saco de todo mundo, né? Aí o Henrique, ele disse para o Henrique, Jesus está voltando, aí Jesus disse, o senhor é marceneiro, porque o senhor tem que fazer um banquinho de madeira aí para guardar, né? Porque vai demorar Jesus chegar. O Henrique aí na inteligência, né? Para ele se tocar, não é? E aí ele começou a não gostar do Henrique. E o Henrique disse uma verdade, não é? Que Jesus algum vai voltar. Não existe isso. Isso é uma fantasia cristã, não é? Nem os judeus que criaram o Deus da Bíblia acreditam nisso. Nem os judeus mais. Israel hoje é um país democrático. Israel é aliado aí, o país é aliado dos Estados Unidos. Quem tem os Estados Unidos como aliado não precisa de Messias algum. Entendeu, gente? Isso é fantasia cristã. Jesus jamais voltará. Se você aí está esperando Jesus, eu tenho dó de você. Você está sendo enganado, você está sendo enganada. Muito bem. Aí ele disse para o vizinho, né? O vizinho ficou com raiva dele já, né? Aí quando foi um dia, o vizinho, veja bem, o evangélico morava de aluguel também, de aluguel. E ele reclamava muito disso, dizendo que dinheiro de aluguel é um dinheiro perdido. Sim, é um dinheiro perdido. E aí o Henrique Agostinho Silvério, como é um cara inteligente, explicou isso a ele. Sim, dinheiro de aluguel é um dinheiro que você coloca no lixo. Só que existe uma contraprestação. Mesmo o Henrique explicou isso a ele aqui. Veja, meu amigo evangélico, o senhor aí reclama de aluguel, dizendo que aluguel é um dinheiro perdido. Só que, na verdade, não é um dinheiro perdido, porque existe contraprestação. Ou seja, você paga um aluguel, mas, porém, todavia, contudo, você recebe algo em troca. Você paga um aluguel para o locador. Você é o locatário, inquilino. O locador é o dono do imóvel. Ele aluga para você o imóvel. Você paga a ele o aluguel, por exemplo, R$1.000 por mês. Você paga R$1.000 por mês de aluguel, um exemplo. Muito bem, você está pagando, esse dinheiro vai para o lixo, não volta. Só que você está recebendo a contraprestação. Você está pagando R$1.000 por mês, mas você está aí dentro de um imóvel. Você não está levando sol como eu estou levando agora. Se chover, você está protegido da chuva. Na casa alugada, viu aí? Se você tem vontade de cagar, você tem um banheiro aí para cagar.
Se você quer mijar, você tem um banheiro para mijar na casa alugada. Isso é contraprestação, meu amigo. Você dá R$ 1.000 para o locador, você é o inquilino, mas você tem prazeres. Longe do sol, da chuva, tem um banheiro para cagar, para mijar. Você tem aí um lugar tranquilo, você fecha a sua porta. Segundo a Constituição Federal, a sua casa é intocável, ninguém entra nela. A não ser se houver algum crime aí, ou então com o mandado do juiz. Então sua casa é um abrigo, é um asilo inviolável. Então é isso, você paga um aluguel, mas você recebe o imóvel. Então você tem aí um certo privilégio. Então esse dinheiro aí do aluguel não é, na verdade, um dinheiro que você dá para o locador. Você entrega o dinheiro para ele, mas ele te entrega o imóvel. Viu aí? Você tem benefícios. Disse aqui o Henrique Agostinho para ele. Aí o Henrique disse: o senhor não devia estar reclamando do dinheiro que paga aluguel, não, meu amigo. O senhor devia estar reclamando do dízimo e das ofertas que você dá lá para a sua igreja evangélica. Viu aí? Aí ele ficou com raiva do Henrique. Mas o Henrique disse a verdade para ele, que ele não tinha que ficar reclamando do dinheiro que ele gasta com aluguel, porque ele tem contraprestação, ele recebe o imóvel e fica no imóvel enquanto estiver pagando o aluguel. Já o dízimo que ele dá para a igreja, a oferta, não, aí é dinheiro perdido, meu amigo. Aí sim, o dinheiro que ele dá para a igreja, o dízimo, ofertas, aí sim, é dinheiro perdido e ele não tem contraprestação. A igreja não dá nada a ele pelo fato de ele entregar à igreja dízimos e ofertas, entendeu? Eu expliquei isso aqui no vídeo de ontem, e aí o Henrique trouxe isso aqui. Aí o Henrique disse a ele: olha, escuta, tá aqui, ó, o Henrique, anotei aqui, o Henrique diz: olha, dinheiro de jogo. O Henrique joga aí na Mega Sena. Aí muita gente diz assim: ah, dinheiro de jogo é dinheiro perdido. Nem sempre, porque quem ganha fica milionário às vezes. Então não é um dinheiro perdido, porque quem ganha pode ganhar, pode ser um milionário. O Henrique aqui ganhou na quina, na Mega Sena, na quina, ganhou. E com esse dinheiro aqui ele pagou o frete de São Paulo, capital, até São Bernardo do Campo. Então, dinheiro de jogo não é um dinheiro perdido, regra geral. Não é. E ele diz aqui, ó, o Henrique, que também dinheiro de aluguel, ele explicou, dinheiro de aluguel não é um dinheiro perdido, porque você recebe a casa com banheiro e tudo para você morar. Então você tem um retorno. Agora, o Henrique disse aqui, ó, agora o dinheiro que você deixa na igreja, meu amigo, como dízimos e ofertas, esse aí não tem retorno não. E é verdade. Quem paga aí dízimo a igrejas aí e ofertas, não recebe nada da igreja. A igreja não te dá nenhum biscoito creme crack. Ela não te dá. A igreja não paga nem uma noite lá no cabaré em Fortaleza, no cabaré não, no motel Recanto da Chibata. Ela não te dá, não paga nem uma noite lá para você ficar com uma mulher lá. É a verdade. Então é isso que o Henrique disse para ele aqui, ó. E que Jesus algum vai voltar. Estão mentindo para você quando dizem isso, que Jesus está voltando. Essa volta do Messias, que é Cristo em grego, era para aquele tempo, naquelas fantasias lá do Novo Testamento, gente. Então parabéns aí ao Henrique Agostinho. Deu uma aula aí para o evangélico. Ele reclamando porque está pagando aluguel, não tem nada em troca. Claro que tem em troca. Ele recebe um imóvel com banheiro para ele cagar, para ele mijar, uma sala para ele receber os fiéis na casa, na residência. Ele está longe do sol, longe da chuva, protegido na casa. Como é que não tem retorno, aluguel? Tem retorno. O que não tem retorno, meu amigo, é dízimo e ofertas que você dá para a igreja. A igreja só embolsa, não te dá nada, nem um pirulito vagabundo ela te dá. É isso aí, cara. Gente, terminando, muito obrigado aí a essas 10 pessoas que comentaram aqui. E vamos escrever sempre. Qualquer fato aí que aconteceu em sua vida, escreva para cá, que será levado aqui a vídeo. Certinho? É isso aí, agora eu vou tomar um banho e almoçar.
Muito obrigado.